VCJR11, o fundo de CRIs da VEX. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 7 de maio de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo, que teve agora, em maio de 2025, uma distribuição extraordinária. Vamos continuar o acompanhamento dele aqui no canal. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem como objetivo o investimento em CRIs, letras de crédito imobiliários, letras hipotecárias e outros ativos financeiros imobiliários, buscando acompanhar aí a rentabilidade da NTN-B mais 1%, podendo variar aí até 3% ao ano. O fundo tem um patrimônio líquido de 1,38 bi, a cota patrimonial a R$ 93,91, 31 mil cotistas, uma taxa média de CRIs na marcação de IPCA mais 11,2%. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o VCJR11 cota na B3 a R$ 85,83, fazendo um P sobre VP de 0,92, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 6,45%. Conforme verificamos aqui no gráfico do Investidor 10, o fundo teve uma recuperação considerável desde dezembro de 2024, já chegando a superar, inclusive, a cotação lá de setembro de 2024, que até então era de R$ 84,33. A última distribuição é de R$ 1,50, foi paga no dia 14 de maio de 2025. Excelente resultado, saindo lá de R$ 1,10 para abril, aumentando aí 40 centavos por cota na distribuição, fazendo a alegria do cotista, né? Vejamos aqui que o yield mensal chegou aos incríveis 1,76%, pessoal. Que loucura! Um yield anual aí de 13,14%, né? São aquelas situações que somente o mercado estressado pode propiciar aí ao investidor, porque o fundo ele tem aí como principal marcação, veremos adiante, a inflação. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos aqui no VCJR11, ele teria hoje R$ 1.205,60, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta excelente recuperação e também excelente distribuição, pessoal, o fundo ainda não consegue superar a linha do CDI conforme o gráfico aqui do Investidor 10. Ele supera apenas o IFIX e o IPCA, mas ainda um pouco distante aqui do CDI. Então, importante o cotista ficar atento a esta rentabilidade do VCJR11. Mas voltando aqui para o relatório, pessoal, R$ 1,50, paga no dia 14 de maio de 2025. Em relação ao resultado do fundo, ele foi repassado majoritariamente aí pela inflação de fevereiro, que foi de 1,31%. Se comparado aí a taxa média da carteira patrimonial com a NTN-B de maio de 2029, que possui um vencimento mais próximo à duration aqui do fundo, de 3,8 anos, a carteira do VCJR11 apresenta uma rentabilidade de 1,35 acima do retorno desse papel, uma vez que a NTN-B 2029 está cotada aí em IPCA mais 7,46% ao ano, o que é muito positivo. No fechamento do mês, o VCJR11 possuía um deságio de cerca de 9,49% em relação à sua cota patrimonial, uma carteira que remunera IPCA mais 12,85% ao ano, ou NTN-B 2029 mais 5,02% ao ano. Segundo a gestão, mesmo indexado ao IPCA, o VCJR11 segue com remuneração acima do CDI, o que é interessantíssimo. Esse dividendo representa uma rentabilidade líquida de IR mais 167% do CDI para o investidor pessoa física sobre a cota do fechamento de abril de 2025. Isso equivale a um yield mensal de 1,76, como vimos lá no gráfico do Investidor 10, anualizado de 21,18%. Ao final de abril, o fundo não possuía nenhuma alavancagem e está com 100% do patrimônio líquido alocado, voando, né, pessoal? Produzindo excelentes resultados, sem alavancagem, excelentes distribuições. Agora é aguardar aí a recuperação da cota no mercado secundário, sendo 91% do patrimônio líquido alocados aqui em CRIs. Dessas operações, pessoal, 74% delas possuem garantias concentradas aqui no estado de São Paulo. O fundo possui a totalidade ou a maioria dos votos em CRIs representativos de 1,13 bi, o que representa 92% da carteira ou 92% do PL do VCJR lá no fechamento de abril de 2025.
Em relação à distribuição, R$ 1,50 por cota, conforme verificamos aqui, em relação a março e abril, a distribuição cresceu bastante, chegando lá a 1,51% no DI, equivalente a 144% do CDI. Na tabela de sensibilidade, pessoal, dando R$ 1,50 por cota, equivalente à taxa DI de 1,06%, o fundo tem aí, na média de emissões, 1,51%, 142% do DI, 168% do DI bruto. Tudo isso se considerado lá a cota média das emissões de R$ 99,31. Em relação ao yield sobre o IPCA, ele decresce um pouquinho aqui desde janeiro de 2025, conforme verificamos aqui no VCJR11 yield na curva, chegando lá a 9,19%, versus o VCJR11 no yield do mercado, que deu 12,85%, frente à NTNB Duration equivalente aí de 7,46%, tudo isso para abril de 2025. Na tabela de sensibilidade, pessoal, na média da cotação de hoje, de R$ 86,00, ele tem aí um deságio de 8,43%, um spread da NTNB de 4,72% e o yield IPCA mais 12,53%. No resumo da carteira, pessoal, na indexação IPCA, ele tem 80% do patrimônio líquido alocado, fazendo um yield na marcação a mercado de 11,1%, um prazo médio de 7,1%, uma duration de 4 anos. Em relação aos CRIs indexados ao CDI, ele tem 7,7% aqui do patrimônio líquido alocado, dando um yield médio aí de 5,7%, um yield médio na curva de 6,2% e um prazo médio de 4,1 anos, uma duration de 2,2 anos. Geralmente, as durações aqui das carteiras de CDI são inferiores às carteiras de inflação IPCA. Em relação ao CRI pré, ele tem 1,1%, um yield médio na marcação de 20,6%, um prazo médio de 4,5%, uma duration de 4,5%. Em relação às cotas de FIIs indexadas ao IPCA, ele tem 1,4%, e no veículo de caixa ele tem aí totalmente indexado ao CDI, formando 9% do patrimônio líquido do fundo. Em relação à carteira de ativos, pessoal, atenção porque ele tem 22,1% aqui segmentado lá para a multipropriedade, tá? Então, ponto de atenção. Mas ele tem aqui também residencial 19,4%, tem hotel, tem mall, tem energia, tem concessão, tem crédito pulverizado, tem comercial, tem corporativo, loteamento, FIIs e também home equity. Em relação à indexação, 80% da carteira aqui é indexada ao IPCA, mas ele tem 9% também em Selic, 7,7% aqui em CDI, 1,1% em pré e também 1,4% em IMAB5. Em relação às maiores exposições aqui do fundo, 11% estão lá para o Residencial Alto das Nações, mas ele tem aqui também em igual patamar o Hotel Fasano, fazendo 10,1%, e também o Matarazzo, formando 9,6%. 74% das garantias aqui do fundo estão concentradas no estado de São Paulo. Em relação à liquidez, ele fez 1.300.000 de negociações diárias, um volume total no mês de 27 milhões, permanecendo lá com 31 mil cotistas. Em relação ao resumo contábil, pessoal, a DRE aqui do fundo para abril de 2025, ele fez um total de receitas aqui de 23 milhões e 500 mil reais, tem aqui um lucro líquido de 21 milhões e 500 mil reais, uma reserva de 58 centavos por cota, o que é excelente. Lembrando que ele distribuiu R$ 1,50 de um total gerado também de R$ 1,50. Em relação às concentrações aqui do fundo, pessoal, ponto de atenção é o Residencial Alto das Nações, a 5% superior aqui ao PL da carteira. Aqui no canal não gostamos de concentração superior a 5% da carteira, então ponto de atenção aqui também são as concentrações do fundo. Ele tem aqui também concentrações, por exemplo, no Residencial Rebouças, superior a 5% do PL da carteira, no Hotel Fasano, que também chega a 10% da carteira de CRIs aqui por devedor do VCJR11, e também a Serpasa, que passou por uma situação financeira bastante complicada e segue aí no radar dos investidores. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco,
Muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, seu joinha, porque agora temos 2 vídeos por dia que você pode ficar melhor conectado ao seu fundo imobiliário aqui no Demetrius FIIs. Voltamos com vocês num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.